Bem-vindos, saudações. O avanço da inteligência artificial e dos androides prometeu um futuro de eficiência, progresso e inovação. Entretanto, conforme essas tecnologias amadureceram, trouxeram consigo uma sombria realidade e a demissão em massa de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A promessa de um futuro brilhante se desfez, dando lugar a um cenário distópico de pessimismo extremo. A substituição de trabalhadores humanos por máquinas altamente eficientes e incansáveis resultou na perda de empregos em uma escala nunca antes vista. Bilhões de pessoas, outrora produtivas e autossuficientes, foram empurradas para a irrelevância econômica. A onda de demissões devastou a força de trabalho global, deixando 96% da população desempregada, desamparada e sem perspectivas. Em um esforço para mitigar a crise, governos ao redor do mundo implementaram a Renda Básica Universal, CRBU. No entanto, essa medida paliativa rapidamente mostrou suas limitações. A RBU, idealizada como uma rede de segurança, tornou-se insuficiente diante das necessidades básicas. Os valores fornecidos não cobrem todas as despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e educação. As pessoas, uma vez orgulhosas e independentes, agora vivem em condições de miséria, dependentes de um auxílio governamental que mal lhes permite sobreviver. A insatisfação e o desespero rapidamente tomaram conta da sociedade. Sem meios de subsistência adequados, o caos social se manifestou de maneira alarmante. A criminalidade disparou, com pessoas desesperadas buscando formas de sustentar suas famílias. Protestos e revoltas se tornaram comuns, à medida que a população expressava sua indignação contra um sistema que falhou em protegê-los. O colapso econômico deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma rotina comum. Com a maioria da população sem emprego e sem poder aquisitivo, a demanda por bens e serviços despencou. Negócios faliram em massa, incapazes de sustentar suas operações sem clientes. A produção econômica global entrou em declínio, gerando uma espiral descendente de recessão e depressão. A desintegração do tecido social é palpável. Comunidades, outrora unidas por laços de trabalho e colaboração, se fragmentaram. A solidariedade e o senso de propósito foram substituídos por desconfiança e isolamento. As disparidades entre os poucos ricos e os muitos pobres se aprofundaram, exacerbando tensões sociais e conflitos. O futuro, que outrora parecia promissor, agora se apresenta sombrio e sem esperança. A dependência da inteligência artificial e dos androides criou uma sociedade profundamente desigual e disfuncional. A promessa de libertação do trabalho se transformou em uma maldição, aprisionando bilhões em um ciclo de pobreza e desespero. Para continuar recebendo o auxílio financeiro do governo, a população global deve cumprir uma série de 40 obrigações diárias e mensais, que aumentam ainda mais a opressão e o desespero. 1. Participação em sessões de trabalho forçado. Os indivíduos são obrigados a realizar tarefas árduas e degradantes sem remuneração adequada, semelhantes ao trabalho escravo. 2. Inspeções domiciliares diárias. Autoridades realizam inspeções invasivas em residências, humilhando e intimidando as famílias. 3. Obrigações de confissão pública. As pessoas devem confessar publicamente seus erros e falhas em praças públicas, sofrendo humilhação coletiva. 4. Participação em rituais de propaganda. Sessões obrigatórias onde são forçados a aclamar líderes governamentais e suas políticas, sob ameaça de punição.
5. Treinamento militar coercitivo. Cidadãos são obrigados a participar de treinamento militar, frequentemente expostos a agressões físicas e psicológicas. 6. Denúncia de vizinhos. Incentivo à delação mútua, criando um ambiente de desconfiança e paranoia. 7. Monitoramento constante por dispositivos eletrônicos. Uso obrigatório de dispositivos de vigilância que monitoram todas as atividades e conversas. 8. Participação em programas de controle de mente. Sessões de reeducação ideológica que utilizam técnicas de lavagem cerebral. 9. Trabalho em projetos de construção perigosa. Envolvimento em projetos de construção perigosos sem medidas de segurança adequadas, resultando frequentemente em ferimentos ou mortes. 10. Limitação de contato familiar. Restrições severas ao tempo e ao contato com familiares, enfraquecendo os laços familiares. 11. Obrigações de participação em jogos de aposta controlados pelo Estado ***** forçados a participar de jogos de azar organizados pelo governo, incentivando vícios e perdas financeiras. 12. Proibição de possuir bens pessoais. Confisco de propriedades pessoais, forçando uma vida de subsistência. 13. Participação em eventos de humilhação pública. Forçados a participar de eventos onde são ridicularizados e humilhados publicamente. 14. Sessões de castigo físico público. Punições corporais aplicadas em público como forma de disciplina. 15. Trabalho infantil forçado. Crianças obrigadas a trabalhar em condições perigosas e degradantes. 16. Obrigações de propaganda em redes sociais. Publicação compulsória de propaganda governamental em contas pessoais de mídia social. 17. Controle rígido de movimentação. Proibição de viajar sem permissão governamental, restringindo a liberdade pessoal. 18. Participação em cultos governamentais. Participação obrigatória em cultos religiosos ou ideológicos sancionados pelo governo. 19. Exames médicos forçados. Submissão a exames médicos invasivos e humilhantes regularmente. 20. Obrigações de confissão ideológica. Confissões diárias de fidelidade ao regime, sob ameaça de punição severa. 21. Trabalho em plantios tóxicos. Envolvimento em agricultura de risco, utilizando produtos químicos perigosos sem proteção adequada. 22. Participação em programas de dopagem. Forçados a consumir substâncias para aumentar a produtividade ou para controle mental. 23. Sessões de terapia abusiva. Terapias psicológicas abusivas destinadas a quebrar a resistência mental dos indivíduos. 24. Limitação de acesso à educação. Educação limitada à doutrinação ideológica, com restrição severa ao acesso ao conhecimento. 25. Trabalho em call centers governamentais. Forçados a trabalhar em condições precárias e opressivas em call centers do governo. 26. Participação em campanhas de censura. Forçados a denunciar e censurar qualquer expressão que critique o governo. 27. Obrigações de controle de natalidade. Medidas coercitivas de controle de natalidade, incluindo esterilizações forçadas. 28. Participação em programas de propaganda infantil. Crianças usadas como instrumentos de propaganda, submetidas à doutrinação intensiva. 29. Proibição de relacionamentos não aprovados.
restrição e controle severo sobre relacionamentos pessoais e familiares. 30. Obrigações de vigilância de vizinhos. Forçados a espionar e relatar atividades de vizinhos, fomentando desconfiança e medo. 31. Trabalho em condições insalubres. Envolvimento em trabalhos sujos e perigosos, sem equipamento de proteção ou medidas sanitárias. 32. Obrigações de participação em marchas e paradas. Participação compulsória em marchas e desfiles de apoio ao governo, sob ameaças de punição. 33. Controle rígido sobre finanças pessoais. Monitoramento rigoroso de todas as transações financeiras, limitando o controle pessoal sobre dinheiro. 34. Trabalho em plantas industriais perigosas. Envolvimento em trabalhos industriais com alta exposição a riscos físicos e químicos. 35. Sessões de confissão forçada de erros ideológicos. Confissões públicas de falhas ideológicas, sujeitas a humilhação e punição. 36. Trabalho em mineração de riscos. Trabalho forçado em minas perigosas, com alta taxa de acidentes e fatalidades. 37. Participação em experimentos médicos. Submissão a experimentos médicos e científicos contra a vontade. 38. Obrigações de participação em jogos de treinamento militar. Participação forçada em jogos militares perigosos e fisicamente exigentes. 39. Controle rígido de consumo alimentar. Restrição e racionamento severo de alimentos, causando desnutrição. 40. Participação em programas de doutrinação infantil. Crianças submetidas a programas intensivos de doutrinação ideológica, separando-as de suas famílias. O advento da inteligência artificial e dos androides, em vez de trazer a utopia sonhada, mergulhou o mundo em um pesadelo distópico. A demissão em massa de bilhões de trabalhadores e a insuficiência da renda básica universal transformaram a realidade cotidiana em um cenário de caos e colapso. Além disso, a imposição de 40 obrigações rigorosas pelo governo exacerbou a opressão e o desespero, tornando a vida de bilhões de pessoas uma luta constante pela sobrevivência. A humanidade, ao abraçar cegamente a tecnologia sem considerar suas consequências sociais, condenou-se a um futuro de pobreza, escravidão moderna e sofrimento. A reflexão sobre essa trajetória sombria é crucial para evitar que tal destino se torne nossa realidade.